pessoal, eu sou a professora Cacilda, da Escola José Augusto Ribeiro, professora de História do 7º ano A, B e C. O nosso tema, que nós vamos tratar agora nesse terceiro bimestre, e que vocês têm aí nesse primeiro roteirinho, que vocês receberam, o primeiro tema é: havia escravidão na África antes dos europeus? E o segundo tema: diferentes visões sobre a escravidão. Qual é o objetivo, da gente estudar esses nossos dois temas aí? O primeiro deles é compreender que a escravidão é uma instituição antiga e que na África ela possuía características próprias. Analisar diferentes visões sobre as condições de vida dos escravizados durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Bom, mas antes que a gente entre necessariamente no nosso roteirinho, nas atividades que a gente tem para fazer, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os diferentes tipos de escravidão que existiram na história. Então, olha, a escravidão, ela é um tipo de relação de trabalho que já existia há muito tempo na história da humanidade. A escravidão existiu entre os egípcios, entre os assírios, entre os hebreus, entre os gregos, entre os romanos. Então, a escravidão não é um fato novo, Ela sempre existiu. Mas a escravidão, nessas sociedades antigas, ela tinha um caráter, vamos dizer assim, totalmente diferente, do que da escravidão que a gente vê que aconteceu, no Brasil colônia, que aconteceu na Espanha, nas colônias espanholas. Aqui, a escravidão, aqui nas Américas, porque eu estou falando para vocês não só da América Portuguesa, mas também da América Espanhola. Então, nas Américas, a escravidão, ela se deu, vou colocar uma visão eurocêntrica, que é o que a gente sempre viu, e que hoje a gente tem como objetivo desconstruir essa ideia europeia, que a gente sempre conheceu e que a gente sempre estudou, Então, a visão que esse europeu, tanto espanhol quanto português, tinha dos nossos indígenas e dos negros africanos é que eles eram povos não civilizados. Esses povos eram desaculturados, na visão, na ideia desse homem europeu. E esses eram povos que, então, teriam que ser civilizados, teriam que ter uma cultura. A escravidão negra, africana, principalmente, também se deu muito pela cor. Então, esse tipo de escravidão que aconteceu aqui nas Américas, ele é muito diferente dessa escravidão que aconteceu na Antiguidade. Porque na Antiguidade, um povo ou uma pessoa poderia ser escrava porque ele era um capturado de guerra, porque ele era por dívidas, Então, a cor do ser, a cor da pessoa, não era um fator determinante para que ela se tornasse um escravo, ok? Lá no século XV, quando os espanhóis chegaram no México, onde hoje é o México e a América Central, eles também encontraram povos que praticavam a escravidão, São esses povos que nós chamamos de povos pré-colombianos, como os astecas e os incas. Os espanhóis, por exemplo, eles deram conta de dominar os astecas com uma certa, vamos dizer, facilidade,
devido à quantidade de inimigos que os astecas tinham, né? Porque eles eram povos guerreiros. E os povos que eles dominavam, na maioria das vezes, eles transformavam esses povos em seus escravos. Então eles tinham muitos inimigos. E os espanhóis se valeram, né, dessa situação para atrair para eles esses inimigos e aí ter um conhecimento muito maior dessa sociedade que estava estruturada ali. Então, através desses inimigos, né, que muitas vezes foram escravizados pelos astecas, os espanhóis deram conta de dominar essa sociedade com um pouco mais de, vamos dizer assim, bem entre aspas também, né, com um pouco mais de tranquilidade. Mas perceba você que são tipos, formas de escravidão muito diferentes, né? Então, a escravidão que existia lá atrás, na antiguidade, muitas vezes ela não era uma escravidão como forma de ter a mão de obra para se obter lucro só, né, daquilo, ou então se valendo da cor da pele ou de um ser ou não civilizado, ok? Então, o que eu quero dizer com isso também? É que, para vocês refletiram um pouquinho aí sobre o último roteiro do segundo bimestre, né? Eu havia colocado algumas questões para vocês pensarem um pouquinho, né? Se houve, vamos dizer assim, respeito do europeu pela cultura indígena, né? Pelos nativos das Américas, né? Então a gente percebe o quê? Que só pelo fato, né, de que os povos que viviam, os povos pré-colombianos, que eram os incas, os maias e os astecas, que foram dominados pelos espanhóis, e os nossos índios, né, os nossos nativos que estavam aqui no que vai vir a ser a América Portuguesa, que também não tiveram as suas culturas respeitadas, né? Então a gente fica muito claro, muito evidente, né? Não houve respeito, né? Não houve consideração, não houve uma forma de perceber que esse povo estava organizado, que esse povo estava estruturado, a cultura deles era totalmente diferente, mas que eles eram povos totalmente estruturados, que a maneira deles, eles tinham a sua organização, né? Tanto social como religiosa, cultural, política, né? Mas não houve, né? Então, o que houve mesmo foi um grande choque cultural, né? Nesse encontro entre índios e europeus. Espero que tenha ficado claro para vocês que a diferença, né, dessas formas de escravidão que existiu, né, tanto lá na antiguidade e essa que vai existir aqui nas Américas, né, quando do projeto das grandes navegações dos europeus que eles chegaram aqui nas nossas terras, né, e encontraram nossos indígenas, ok? Aí nós vamos ter o nosso primeiro textinho, a nossa primeira atividade aí pra gente, o nosso primeiro texto pra gente pensar, começar a pensar um pouquinho sobre essa questão europeia. Então perceba vocês que eu falei com vocês até agora sobre a questão do índio, né, a questão do negro, o tipo de escravidão que existia na sociedade antiga, e o tipo de escravidão que existiu aqui nas Américas, né, dos nossos indígenas e dos negros africanos. Agora, a nossa perguntinha principal, né, havia escravidão na África antes dos europeus? É para pensar, não é? Será que existia? Será que os negros africanos, será que eles foram escravos porque eles quiseram ser escravos? Será que eles aceitaram, assim,
de uma forma pacífica ser escravizados? Será que já existia escravidão nesse território que, como nós vimos lá no segundo bimestre, eram povos que tinham uma cultura, tinham seus reis, suas rainhas, tinham as suas religiões, tinham seus reinos totalmente organizados, né? Ou seja, era um povo organizado, assim como os povos pré-colombianos que existiam aqui nessa mesma época, nesse mesmo período. Então vamos refletir um pouquinho, pensa um pouquinho, o que você acha? Você acha que existia escravidão na África? Assim como existia, né, escravidão lá na antiguidade? O que você acha disso? Pensa, reflita um pouquinho sobre isso. Olha, segundo a professora Leila, né, nas sociedades africanas, nas sociedades tradicionais africanas, existiram quatro tipos, quatro meios, né, pelos quais uma pessoa poderia se tornar um escravo, né? A primeira era a guerra entre os diferentes povos pela terra e pelo poder. A segunda era pela fome, que muitas vezes em situações de escassez, uma pessoa ela se colocava na condição de escravo até que a situação melhorasse, né? A outra era por punição judicial, que uma pessoa, quando ela era condenada, cometia algum tipo de crime e ela era condenada, né, à escravidão. E a penhora humana, que era quando um indivíduo, né, fazia um empréstimo com um outro e não poderia pagar, e ele acabava que se tornando escravo, né, dessa pessoa pela qual ele devia. Então, segundo a professora Leila, esses eram os quatro motivos principais para que uma pessoa pudesse ser escravizada na África. Então, nós estamos vendo o quê? Que, segundo ela, existia a escravidão, mas se você comparar com a escravidão, pensar na escravidão que nós tivemos aqui, ainda né, e muito de longe, uma forma de escravidão muito diferente. Aqui faz parte do mesmo textinho, né? É que eu dividi aqui na tela. Aqui, segundo o professor José Rivair, na África, ela tinha a escravidão ela tinha características próprias. Ele diz que os escravos eles eram minoria, ou seja, era um número muito pequeno. Eles faziam trabalhos exaustivos, mas depois de algum tempo, eles eram integrados ao grupo vencedor como pessoas livres. O filho de um homem livre com uma escrava nascia livre e era incorporado à linhagem do pai. Então perceba você que esses dois, né, autores, né, os dois são historiadores, eles colocam que existia escravidão na África, mas que era uma escravidão que ainda não se compara à escravidão que existia aqui, ok? Aí, espero que tenha ficado claro para você, né, as ideias desses dois autores, para que você consiga resolver aí essas duas questõezinhas que nós temos aí. A primeira questão é, a autora do texto, ela expõe mecanismos que levaram à escravidão na África. Descreva. Então, o que você vai colocar aí? Quais são as formas que ela coloca em que o indivíduo poderia se tornar escravo na África? Ok? 2. Com base no texto do Rivair, pode-se afirmar que a escravidão na América colonial era igual à que se praticava na África? Justifique. Ou seja, escreva o porquê que você acha que sim ou que não. Ok? Aqui na atividade 2, você tem um textinho para você ler, onde nesse textinho tem a visão de dois historiadores
sobre as condições de vida dos escravizados durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, esse primeiro textinho, ele é um trechinho de um texto do livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, onde ele vai colocar o ponto de vista dele, né, sobre a condição de vida do homem negro ou mulher negra escravizadas aqui no Brasil colônia, ok? Então, preste atenção, qual é a ideia que ele tem? Qual é a visão que ele tem de como é que vivia esse negro? Qual era a condição de vida dele? E aí você vai ter um outro textinho, que aí já é o Jacob Gorender. É um textinho também do livro A Escravidão Reabilitada, né? Lá da página 121, onde ele também vai colocar a ideia, a visão que ele tinha do negro, da condição de vida do negro escravo nesse mesmo período. Então, você vai ver que são visões totalmente diferentes. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aí a visão, né, o aspecto de cada autor, que cada autor coloca ao destacar a escravidão africana aqui na América Portuguesa. Então, você vai colocar a visão de escravidão que o Gilberto Freire tinha, que ele deixou claro lá naquele primeiro textinho. E aqui no textinho 2, qual é a visão do Gorender que ele tem da condição de vida do negro africano escravo aqui na América Portuguesa. Tudo bem até aqui? Ótimo. Partimos então para mais uma fonte. Então perceba vocês que aqui a gente está trabalhando com diversas fontes históricas, ok? Aqui nós já vamos ter uma imagem. Essa imagem, ela é uma pintura, uma obra de Debré. Debré, ele era um francês, né, que viveu aqui nas terras brasileiras. Ele veio com uma missão francesa para o Brasil, né, com a missão de pintar, né, de registrar, vamos dizer assim, né, as coisas que aconteciam aqui com essa missão francesa e também de ensinar, de dar aulas de arte, ok? Então, o Debré, ele foi responsável, como ele viajou durante esses 15 anos que ele viveu por aqui, ele viajou pelas terras brasileiras, então ele pintou muito as paisagens, né, que o Brasil tinha, o cotidiano, né, a vida das pessoas que viviam aqui na colônia portuguesa. Então, Debré, esta é uma obra de Debré, onde ele coloca aí, né, nessa mesa tem o senhor, né, e a senhora, e aí tem um negro e a negra ali de pé, as crianças, né, filhos, né, desses negros escravos, sentadinhos ali no chão. Então, nessa imagem, ele também coloca qual é a visão que ele tem, ou que ele tinha, que ele teve, né, vamos dizer assim, de como era a vida desse negro africano que vivia aqui nas Américas. Então, ele vai colocar a visão dele. E isso é muito claro, é muito evidente nessa obra, né? Como vocês acham que ele, o que fez com que ele pintasse essa obra dessa maneira? Então, são várias é uma cena que dá para você analisar ela de várias maneiras. Mas vamos ver o que é que nós temos aqui. Olha, a pintura de Debré relaciona-se mais com a visão de Gilberto Freire ou com a visão de Jacob Gorender? Justifique a sua resposta. Se você acha que essa pintura de Debré se parece mais, né, ela tem uma visão mais de Gilberto Freire, então você vai justificar por que você acha isso. E se você acha que essa obra de Debré, ela se parece muito mais com a obra de Jacob Gorender, você também vai dizer o porquê que você acha isso, por que você pensa dessa maneira, ok? Então, olha, espero que tenha ficado claro, né, para vocês.
tanto essa definição, né, da escravidão que existia lá na antiguidade, da escravidão que foi, vamos dizer, imposta, né, aos nossos negros africanos, né, que vieram para aqui, para as Américas, né, no período do Brasil colônia. Esses negros, né, que de alguma forma foram eles que colaboraram para a construção do nosso país, e cabe a nós, né, reconstruir a nossa história, reconstruir a história desse povo negro, né, que deixaram aqui o seu sangue, né, para a formação do nosso país. Então todos nós temos um pouquinho de negritude, né, no seu sangue. Todos nós temos lá atrás, nem que seja lá nos seus, né, seus ancestrais mais passados, você tem uma raizinha negra, né, aí na sua vida. Então, cabe a nós, analisando essas imagens, né, analisando esses documentos, analisando o que foi feito, o que foi escrito lá atrás, né, lá no século 17, 18, 19, enfim, até os dias de hoje, a gente começar a reconstruir a nossa história, não é? Sem essa visão totalmente eurocêntrica que nós tivemos até os dias de hoje, ok? Muito obrigada pela sua atenção, fiquem bem, fiquem em casa e não se esqueçam de ir lá no canal da nossa escola, Beijar. Se inscrevam no canal e deixe lá o seu joinha. Um grande abraço para vocês e até a próxima.